Seja muito bem-vindo ao Fórmula Empresarial Cast. No episódio de hoje nós teremos uma pessoa que é um empresário serial. Ele é treinador comportamental na área de PNL. É um cara que eu admiro muito, modelo muito, e ele tá aqui para contar alguns segredos que ele tem para você. E segredos esse que eu já vou começar dando um spoiler. Ele faz imposto de renda de mais de 400 empresários todos os anos, no mínimo. Então, imagina a inteligência empresarial que esse cara tem para vir aqui entregar a fórmula empresarial que ele tem e que ele vê, né? Mais de 400 empresários aí, no mínimo, por ano acontecendo. Então, eu quero te apresentar, tô aqui com Fabiano Marcucci, meu irmãozão de vida aí. Seja muito bem-vindo aqui, irmão. Muitíssimo obrigado, irmão. Uma honra para mim estar aqui com vocês. É uma honra para mim estar com vocês aí também, o pessoal que acompanha esse canal. Eu tenho certeza que é um pessoal que está querendo fazer alguma coisa diferente, que está empreendendo, gerando riqueza para esse país, gerando emprego, cara. E a gente precisa cada vez mais desse movimento. Mas te corrigindo, Thalaia, são mais de 500. Imposto de renda pessoa física, mais de 500. De empresa, são mais de 400. E ao longo desses 15 anos de profissão, já foi mais de, acho que de 5 mil clientes que já passaram por ali, coisas que eu já ouvi, coisas que eu já vi e que chegaram a formular aqui dentro da minha mente alguma coisa que seja essa fórmula empresarial, e por isso que vai ser bacana demais poder estar compartilhando isso aqui com vocês. Que massa, cara. Imagina o que não tem de inteligência em tudo isso, né? Porque, querendo ou não, você pega aí estratégias... o que esse cara tá fazendo que ele saiu de 100 mil para meio milhão? O que esse tá fazendo que saiu de 100 mil para 1 milhão? De meio milhão para 10 milhões, né? Você vai sabendo os elementos que o pessoal tá colocando em prática para realmente alcançar esse sucesso. E, cara, você não tem noção de como o pessoal é criativo, sabe? Já passou cada tipo de negócio. Negócios que você percebe que são negócios bilionários, cara. E às vezes não sai do pé ali, sabe? Tá ali e fica pequenininho para sempre. E negócios que você não acredita. Você pensa, não, o cara não vai fazer dinheiro com isso. A hora que você olha, o cara tá batendo 10 milhões ali de faturamento anual. Cara, é incrível como qualquer tipo de negócio você consegue transformar num grande negócio, ou qualquer negócio multimilionário você pode destruir, dependendo exclusivamente da capacidade e visão do empresário. Não existe outro fator primordial, né? A gente costuma dizer, o CPF vem antes do CNPJ. Então é o cara que tá ali como CPF que faz acontecer realmente. Não é um CNPJ que funda um CPF, é um CPF que funda um CNPJ. E aí você percebe que, pelos próprios teus treinamentos, né, cara, a pessoa chega de uma forma e quando ela sai de lá, já sai de outra. Por quê? Porque agora ela tem informação que antes ela não tinha. E informação é o que gera resultado. O problema hoje é que a maioria dos empresários, eles não se preparam para ser empresários. Então, muitas vezes, eles têm uma excelente ideia. Putz, a ideia é maravilhosa, mas ele não sabe como empreender, pô. Sim. Então, é a mesma coisa eu te entregar uma fórmula de matemática e falar, isso aqui, cara, vai transformar a história da humanidade. Você pega ela, aí você olha a fórmula, mas não sei matemática. O que você vai fazer com essa fórmula, cara? Que vai adiantar aquilo? Não vai adiantar de nada. Então, eu achei fantástico esse teu movimento que você está gerando, cara, a fórmula empresarial, porque, a bem da verdade, não existe uma fórmula só quando o assunto é empreendedorismo. Mas existem mapas, existem pequenos recortes de fórmula que são básicos. Que se você aplicar, cara, 99% dos empresários têm resultado positivo se fazem. Então, a chance de, se você fizer, você ter o mesmo resultado é maravilhosa. Né? Não adianta você continuar repetindo as mesmas coisas e esperar ter resultados diferentes. Não tem como. Isso aí a gente fala bastante, né? Assim como você falou que o CPF, ele funda uma empresa, ele afunda uma empresa também, né? Ele funda ou ele afunda, mas é sempre o CPF. Porque não é a empresa que quebra, é o CPF que quebra e a empresa vem sendo reflexo daquilo, né? Com toda certeza. Antes da empresa quebrar, a mente do empresário quebrou. Porque só existe fracasso para uma empresa a partir do momento que o empresário desistir. E ele só desiste se o propósito dele não for muito forte. Se a missão, visão e valores dele não estiver muito bem construída. Coisa que hoje, quando você entra com um micro e pequeno empresário, você pergunta sobre missão, visão e valores, ele nem sabe o que é. Sim. E isso dá uma assustada. Né? Porque ele acha que é algo bonitinho de colocar no quadro lá e ficar ali, né? Tem gente que nem sabe, irmão. Eu atendo muita gente ali, principalmente marinheiros de primeira viagem, e tem gente já com tempo de jornada
Visão? Missão? O que é isso? Não. É porque talvez dentro da tua linha de treinamentos com os clientes que você está lidando, já são empresários que já estão buscando seu desenvolvimento. Não. Eles também não sabem. Fica bem tranquilo. Não sabem, não tem, ou acham que é besteira. Na maior parte, eles acham que isso é besteira. Porque é incrível. As pessoas, elas não se preparam para algumas coisas importantes das vidas delas, né? No meu ponto de vista, vendo ao longo desses 15 anos dentro da minha profissão, eu percebo que o pessoal não se prepara para ser um empreendedor, para ser um empresário. Você se prepara para ser um engenheiro, se prepara para ser um médico, se prepara para ser um contador, se prepara para ser um advogado, se prepara para ser um economista, mas você não se prepara para ser um empreendedor. Tem coisas na vida que são muito importantes e eu acho que exigem preparo. Se preparar para ser pai, se preparar para ser marido, para ser esposa, se preparar para ser um empresário, se preparar enquanto os ambientes que você quer fazer crescer na sua vida, você tem que ter preparo. E como que o preparo vem? Através de informação no primeiro momento. Depois, através de contato com pessoas que já tiveram, que têm resultados parecidos com o que você quer. Sim. Porque a gente aprende demais na prática, a gente aprende demais estudando e a gente aprende demais modelando, vendo o que dá certo. E aí, quando a gente vai conversando com alguns empresários, a gente percebe qual é o empresário que começa já a se destacar, aquele que tem no hall de amizades deles outros empresários. Você percebe que esse cara ele já está conectado, esse cara está buscando treinamento, esse cara está buscando desenvolver. Por isso que eu disse que talvez dentro do teu grupo de clientes, que são os teus alunos, eles estejam até um pouco mais avançados do que os meus quando sentam lá para abrir uma empresa. Porque o cara quando senta para abrir uma empresa, muitas vezes ele nem está pensando em fazer um treinamento. Eu praticamente, quando eu sento com um dono de empresa, eu já falo, cara, quando você já estudou para gerir o negócio? Inclusive, Fórmula Empresarial é sempre a minha primeira indicação quando o assunto é esse. Porque não adianta o cara sentar com a bunda na cadeira e ficar 10 anos estudando, fazendo MBA, administração, tarará. A gente precisa de coisas que são práticas, de gente que está fazendo, de gente que está tendo resultado, entendeu? Ele chegar e ficar falando de soft skills, de hard skills, de... Cara, coisa que você não vai aplicar, não tem como, né? Exatamente. E é aquilo, aprender com quem não é empresário também não adianta, cara, porque senão você olha lá no mundo de Bob, no MBA, é tudo muito bonito. Lindo. Não, porque o livro, porque aqui diz tal coisa, a teoria, o conceito. Referência é essa? Legal. E quando a pessoa mete um atestado, mente pra você, falta, faz uma emissão de nota fiscal errada, como é que gere isso? Ali no dia a dia que a gente vê quem é empresário mesmo, Verdade. né? O empresário, quando vira professor, é magnífico, porque muitas pessoas, por não quer fazer, então vira professor. Não tem nada de errado, tá tudo bem. Sim. Mas quando você une a prática à teoria, aí fica maravilhoso. Os melhores professores que eu tive dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu me formei em contabilidade, eram donos de escritórios de contabilidade. Sim. Foi aqueles que encheram meus olhos. Porque quando a gente vai falar de tributação, a gente vai falar de gestão tributária, gestão de pessoas, na academia, na faculdade, cara... É um mar de rosas. Aceita tudo, Caramba, né? sério, olha que simples, olha que tranquilo. Mas aí quando você sentava com um professor que ele é do meio, que tem escritório, que tem equipe, que gera equipe, que tá na linha de frente com o cliente, aí você já sentia os primeiros... inclusive, os primeiros papos eram sempre esses. Sabe o que você tá aprendendo aqui? No mundo real não acontece desse jeito. Deixa eu falar para você, ó. Isso aqui é o mundo acadêmico e isso aqui é o mundo real. Melhor coisa. Porque aí consegue usufruir. Cara, a gente começou aqui, já começou acelerando. Eu quero que você fala um pouco para mim da sua história empresarial. Como começou, o que despertou essa vontade? Qual foi o seu maior desafio quando você começou a empreender? Cara, eu venho de família bem humilde, né? E sempre foi um sonho empreender. Acho que quando eu tinha uns 10 para 12 anos, eu fiz um bazar na frente da casa da minha avó. Eu morava com a minha avó, e aí a gente morava ali numa comunidade, e eu peguei a garagem e botei um monte de itens dela, botei preço e fiquei lá esperando para vender alguma coisa. Meu empreendedorismo durou algumas horas, até minha avó descobrir e me dar umas vassouradas. E colocar as coisas dela tudo de volta. Ela foi o governo naquela época, né? Veio nas suas costas e pá. Foi o Rapa lá de São Paulo, ela foi meu Rapa, levou minha mercadoria toda. Mas ali eu já senti, cara, já tinha uma veia de empreendedorismo, Vendeu alguma coisa ou não? Nada. Só já teve que lidar com a primeira frustração. Com a primeira frustração, tomei uma sua. Mas, então eu acredito, hoje faz parte do meu modelo de mundo, acreditar que o empresário ele já nasce com aquele desejo.
né? Com o desejo de fazer, de criar renda, de não se acomodar com as coisas que acontecem, porque eu não me acomodava com aquela situação, eu não gostava daquela situação. Hoje a gente tem no mundo pessoas que se acomodam muito com as coisas. Me acomodo com o resultado que eu tô tendo, me acomodo com o salário que eu tenho, me acomodo, sei lá, com a pessoa que eu tô, e eu sou um eterno incomodado, né? O resultado eu preciso sempre ver que tá inconformado. Né? Eu preciso sentir que eu tô crescendo. Porque eu acho que na vida tudo é cíclico. A gente cresce, se desenvolve e depois a gente se prepara para partir. Então eu pretendo me preparar para partir só depois dos 100. Né? Eu fico modelando a Abílio Diniz, que, porra, faleceu há pouco tempo, mas pô, foi um cara que incansavelmente estava com 90 e tantos anos fazendo coisas novas ainda. Então eu sinto que a minha veia empreendedora veio lá cedo, mas não deu errado, porque a minha avó acabou com o meu negócio. E aí eu comecei a já buscar autoconhecimento, cara. Ali com 14, 15 anos, já com um pouco mais maduro, eu já li algumas coisas. Aí, pô, você vai fazer as primeiras leituras. Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. Aquela trajetória básica. Cara, isso é básico, clássica. Né? Eu falo com muitos empresários e empreendedores começaram por esses 2 livros, assim. Foi o que Ó a fórmula mesmo. Aparecendo aí. Ó a fórmula já fica aí. Uma dica aí fortemente. Quem não leu, é altamente recomendado, né? Depois de um tempo, você olha e fala assim, cara, mas é tão básico, mas quando você hoje. Não tem nada, Básico hoje, depois de trocentos anos que você já fez ele pela primeira vez. Mas uma das coisas que me fez, tipo, as 2 principais coisas que eu amo, assim, hoje, empreendedorismo e PNL enquanto assunto, poxa, a contabilidade eu tenho certeza que vem do Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre, porque ali ele já te dá noções de ativo, passivo, patrimônio, receita, despesa, e cria aquela visão empreendedora, né? Que afinal de contas o pai rico não era o pai que aparentemente parecia ser rico. E os Segredos da Mente Milionária é a importância da mentalidade. Então, dentro da PNL, eu descobri a importância da mentalidade. Então, eu uni essas 2 coisas e para mim foi o que deu muito certo. E nesse livro ele quebra bem o padrão, né? A gente vem num padrão comportamental e no Segredos da Mente Milionária ele tem várias declarações para você deixar o padrão dos pais de lado e tomar as decisões pelas próprias condutas, princípios a partir de agora. Pessoas pobres pensam assim, pessoas ricas pensam assim, bem direto. Declare isso na sua vida. Declarações para você fazer. Então são coisas que são hoje, de novo, quando a gente vai pensar, beleza, putz, a gente já tem isso, mas talvez o que a gente tem hoje é fruto de a gente ter passado por essas informações em algum momento na vida, né? Então, 14, 15 anos comecei a estudar isso e aí começou a nascer uma vontade de entender como o dinheiro funcionava. Porque eu olhava assim, cara, e aí eu tenho uma memória muito clara. Quando eu tinha uns 14, anos, por aí, eu ajudava um amigo ali da família que trabalhava em obra. E aí um dia, para ganhar, sei lá, R$30 na época, R$40, final de semana, não tinha o que fazer, assim, vou trabalhar. E eu lembro desse dia exatamente, eu tava furando um buraco de sapata, de construção, assim, eu dentro daquele buraco de sapata, todo sujo de lama. Porra, com 14 anos pensando, por que eu preciso disso aqui, cara? O que tá acontecendo na minha vida que eu tô aqui enquanto, putz, eu tenho outras pessoas que eu vejo ali, sabe? E naquele momento eu falei, não, cara, a minha não dá, isso aqui não é pra mim. E aí eu lembro nitidamente desse dia eu falei, não, cara, eu vou fazer alguma coisa. Daí eu comecei a buscar as informações e eu já tinha muita clareza de que eu queria empreender, entender como o dinheiro funcionava. Aí eu comecei a pesquisar, como é que se entende sobre dinheiro? Economia e contabilidade, foi as 2 coisas que me vieram. E aí eu fiz vestibular para a UFSC de contabilidade, passei no vestibular e comecei a estudar contabilidade com essa visão. Minha ideia não era abrir um escritório de contabilidade, eu só queria entender como o dinheiro funcionava. A parada foi assim, dentro da contabilidade eu vou entender como o dinheiro funcionava. Sim. Pô, frustração absurda, porque dentro da contabilidade eu aprendi como o governo tira teu dinheiro. Não, eu tô brincando, dentro da contabilidade tem muita coisa legal, você aprende processos de gestão e tudo mais, mas aí você começa a entender que a vida do empresário não é uma coisa tão simples. E aí dentro da faculdade eu comecei a despertar essa vontade, cara, acho que meu primeiro negócio oficial vai ser um escritório de contabilidade. Eu venho do campo de vendas, eu trabalhava com vendas, telemarketing na época e tal, que foi uma área onde eu aprendi a minha comunicação, onde eu tive que refinar minha comunicação, e isso também foi muito bacana na minha vida, porque eu se comunicar, no meu ponto de vista, é uma ferramenta básica de todo gestor, né? E aí dentro da faculdade eu comecei a despertar esse interesse, cara, vou abrir escritório. Então eu já, a partir da 4ª fase, 3ª fase, eu já sabia. Primeiro dia depois de formado, eu tô com o escritório aberto, e foi assim.
Eu fiquei 5 anos na faculdade, quando eu acabei a faculdade, eu já estava com o meu escritório dado entrada lá, protocolado. E aí foi um outro grande desafio, porque quando eu pensei, vou abrir o meu escritório, isso em 2010, eu já tinha um salário bom onde eu trabalhava, porque eu já trabalhava com consultoria e tal, então eu já ganhava uma grana legal. Uhum. E a minha avó, cara, eu sempre cuidei dela, ela até os 98 anos, que em 2015 ela faleceu, eu sempre cuidei dela. Então, em 2010, ela faleceu com 98, em 2015, tira 5 anos, ela tinha 93 anos. Eu cheguei na casa dela, já não morava mais com ela, cheguei na casa dela e falei, vó, eu vou empreender, vou abrir meu negócio. Aí, escorreu uma lagrimazinha no olho dela e falou, filho, não faz isso, você é o sustento da nossa família. Cara, naquela hora eu falei... Imagina o baque. Cara, tipo, ganhava bem, sei lá, 5 mil na época, 10 anos atrás, era um salário bom. Que valeria como se fosse o que 10, hoje? 10, 15 hoje. Por aí, exato. Já era bom. Então era bom, pagava o aluguel dela, pagava meu aluguel, pagava as contas ali, tudo. Então era um dinheiro, mas eu sabia que não era isso, cara. Isso não ia... A minha ambição, ela era muito superior a isso. Eu já tinha essa clareza há muito tempo atrás. E quando ela falou isso, deu um baque, mas deu um baque e eu já sabia o que eu ia fazer. Daí eu olhei no olho dela e falei, vó, fica tranquila, eu não vou dar errado. Foi exatamente essa frase que eu tenho na minha cabeça. E aí, cara, martelava isso na minha cabeça, não vou dar errado, não vou dar errado, não vou dar errado, não vou dar errado. Vários momentos que eu pensei, cara, vai dar errado, não vou dar errado. E assim, o primeiro ano de escritório, cara, entre 2010, metade de 2010, metade de 2011, cara, eu tinha faturamento de R$400, R$500, assim, durante o ano inteiro. E eu tinha guardado grana, eu me preparei para empreender, eu fui buscar informação, eu li demais, eu estudei demais, eu saí da faculdade de contabilidade, eu fiz pós-graduação, eu fiz MBA, eu tenho bastante bagagem, mas ainda sempre naquela sensação de insuficiência, mas muita bagagem. E no primeiro ano, irmão, assim, acho que 12º, 13º mês de empresa aberta, eu comecei a mandar currículo, irmão, pra você ter uma noção. Mas não pensando em fechar o escritório, pensando em, vou conseguir um trabalho de 6 horas e outras 6 eu faço o escritório, uma coisa assim. Mas naquele momento, a hora que eu tomei essa decisão e falei isso, cara... Opa, Siri, calma. Fica tranquilo. Vai dar certo, algo deu errado, mas vai dar certo essa história. Eu vou concluir a história, você vai ver que vai dar boa. No 12º, 13º mês, eu mandei, cara, um currículo, a pessoa me chamou, eu fui lá no escritório ali na Mauro Ramos, eu fiz uma entrevista, o cara gostou, ele falou, na semana que vem você começa, e era, sei lá, uma terça-feira, eu começava na outra semana. Entrou um monte de cliente naquela semana ali. Papo de, sei lá, uns 10, 12, 15 clientes, meu pai estava ajudando naquela época lá, conseguindo os clientes na rua. E aí eu pensei, cara, não, isso aqui é o universo falando pra mim, não faz isso. Não faz isso que você tá no caminho certo. E eu não precisei, cara. Daí eu liguei na outra semana, me desculpei, falei que tinha repensado melhor, mas que eu ia tocar o negócio lá. E... Cara, às vezes parece que a vida testa a gente até o limite, né? Até o limite. Ela vai falando, vai. A hora que você fala assim, cara, não consigo mais... Aí fala, então tá bom, agora você tá bem treinado até essa fase, passou. Cara, foi exatamente essa a minha sensação. Chega a arrepiar porque essa é a minha sensação. Cara, é o Van Damme apanhando todos os rounds, aí você caiu... Isso é só pra quem tem a referência, né? Pra quem tem mais... Rock Balboa. Rock Balboa, apanhando pra caramba e chega no final e ele acha uma forcinha ali e consegue vencer. Exatamente desse jeito, cara. E aí eu digo, eu fui muito agraciado pela vida, né? Porque... tudo foi sempre muito difícil no sentido de eu tive que enfrentar boas lutas. E boas lutas formam bons lutadores. Total. Então, eu fui muito desafiado ao longo da vida e eu vejo que isso foi o que me gerou essa força de espírito muito forte. Se eu não tivesse enfrentado esses desafios, eu não seria metade do que eu fui. E hoje eu percebo que as pessoas fogem um pouco dos desafios. O primeiro desafio que acontece, desiste. O primeiro desafio que acontece, isso não é pra mim. Pô, cara, são anos, como você falou, quais são os seus desafios? Caraca, inúmeros! Todo dia um diferente. Quando você está empreendendo, quando você está liderando, porque ainda sendo contador, cara, de, sei lá, mais de 400 clientes, é complicado porque você, de certa forma, é corresponsável por esses negócios. Então, sim, você tem um envolvimento, além de gerir o seu próprio negócio, você ajuda no processo de gestão tributária e administrativa, até de alguns mais próximos, e você assume toda essa carga. Até estratégico, né? Porque tem muita gente que chega para você pedindo ajuda estratégica. Que, na verdade, o contador, ele é um excelente cara para isso, desde que ele seja um contador empreendedor. Por isso que eu falo hoje, quando alguém me pergunta, Fabiano, qual é a sua profissão? Eu não falo contador, eu sou empresário contábil.
Eu tenho um escritório de contabilidade, sei como se faz isso aqui, mas quem hoje produz a contabilidade é a minha equipe. Eu só faço a verificação dos dados, dos números e tal. Então, porque eu abracei a vida de empresário. E aí, quando eu sento na mesa de reunião, eles não estão sentando com o contador que vai falar para eles o que a lei determina. Eu vou falar para ele quais são as possibilidades que a gente tem, que não fogem da lei, mas que podem fazer com que o negócio dele tenha um resultado melhor. Às vezes uma mudança de atividade aqui, às vezes uma mudança de tributação ali, às vezes um endereço. Tem clientes que às vezes um estado é melhor do que o outro para fins de imposto de circulação de mercadoria como ICMS, por exemplo. Então tem estratégias que você pode adotar que podem mudar o resultado do cara ali. Sim. Então quando eu sento na mesa, que isso eu percebo que é uma diferença para alguns outros colegas, é essa, eu não vou replicar a lei, porque verdadeiramente a lei está ali, tem que ser seguida. Entretanto, cara, o empresário já tem tantas coisas para se preocupar que se a gente não ajudar ele a encontrar os melhores caminhos, os caminhos onde ele esteja seguro, mas aonde ele consiga continuar crescendo, eu não estou fazendo o meu trabalho. Só que essa visão só vem se você empreende. Se você é contador, você diz, não, Fabiano, você tem que fazer desse jeito aqui. Esse é o jeito certo. Eu falo, cara, o jeito certo é relativo. Se tem esse outro caminho aqui, eu não vejo nada na legislação que me impeça de usar essa estratégia. Mas é uma questão de visão. Sim. Então, eu assumi essa roupagem para mim. Eu sou hoje, um como empresário, fala um pouco pra gente do seu grupo, da sua holding, o que ela hoje a gente tem o Grupo Global Business. O Grupo Global Business na época, eu já tinha criado o Grupo Global Business há muito tempo, porque a ideia é um grupo de empresas preparado para atender a micro e pequena empresa a ter uma estrutura de empresa grande. Então, quando eu crio o Grupo Global Business, a ideia é o quê? Uma empresa de marketing, uma empresa jurídica, empresa de contabilidade, uma empresa de BPO financeiro e uma empresa de gestão. Um grupo com 5 empresas, todos os braços que eu, no meu modelo de mundo, acredito que são fundamentais para o teu negócio se desenvolver. Sim. Por quê? Marketing é a tua comunicação com o cliente, marketing é a tua relação, toda a tua comunicação e linguagem com o teu consumidor, com o público, é feita através dessa tecnologia. O direito importantíssimo também, um escritório de advocacia, por quê? Para te dar segurança jurídica, elaboração de contratos, para que você entenda minimamente como que as coisas funcionam, te mantém seguro. Contabilidade, porque é importantíssimo também que você entenda como que funciona a dashboard que faz o gerenciamento da tua empresa. Se você não entende minimamente de contabilidade, a hora que você abrir ali os números da tua empresa, você não sabe como analisar. Se você não... Fabiano, precisa entender tudo de contabilidade? Não, cara, mas pelo menos da tua tributação, sim. Se você é presumido se você é um lucro presumido comercial, você tem que entender um pouco de ICMS, pelo menos do teu tipo de ICMS. Se você é indústria, tem que entender de IPI. Não precisa entender de tudo de contabilidade, mas o que envolve a tua empresa é interessante que você conheça. Então, o braço contabilidade. BPO financeiro, cara, você ter uma equipe de financeiro dentro da sua empresa, também eu acho extremamente fundamental, porque o empresário, na grande maioria das vezes, ele não é bom nisso. Ele é bom em alguma coisa mais operacional. Ele é bom em fazer, né? Ele não é bom em organizar, ele não é bom em controlar. Porque geralmente ele abre uma coisa que ele tem afinidade. Alguns, não é grande, alguns abrem lá uma franquia porque já vai receber essa estrutura. Tem vários perfis de empresário. Mas a maioria que eu vejo que sentam ali comigo, o cara já trabalhava com isso, ele já conhece a área, ele já é do mercado, ele abre uma empresa daquilo. Então ele sabe executar o trabalho, sabe fazer o serviço, sabe vender o produto. Mas quando você bota ele na organização, ele não é tão organizado. Então, o BPO financeiro e a empresa de gestão, alguém para ajudar ele no processo de gestão. Que isso aqui, inclusive, no meu ponto de vista, seriam 5 domínios que o próprio empresário deveria ter. Um domínio básico de marketing, um domínio básico do jurídico, um domínio básico da contabilidade, um domínio básico de financeiro e um domínio básico de gestão. Não precisa ser bom em tudo isso aqui, mas um domínio básico até para saber cobrar as pessoas que estão aqui. Sim. Só que eu concordo que você colocar 5 profissionais dentro da tua empresa, abrir a empresa agora, vou contratar um cara do marketing, vou contratar um advogado, vou contratar um contador, vou contratar um financeiro e vou contratar um gestor. Quanto é que isso vai custar para o cara? Rios de dinheiro. Se for um pleno para sênior, rios de dinheiro que ele não vai ter como marcar. Não vai ter como marcar, a não ser que ele já venha com uma estrutura grande, ele já tenha muito dinheiro para alocar. Mas não é a realidade, Não é a realidade de 99% das empresas. Então, a minha ideia é que o Grupo Global Business abraçasse todas essas frentes. Todas essas frentes, ela conseguisse abraçar e entregar isso de forma multidisciplinar
E aí eu visualizo isso dentro de uma mesma estrutura, num mesmo prédio, em algum local, onde o empresário ele possa marcar uma reunião, sentar numa mesa de reunião com um responsável de cada uma dessas empresas. Então ele tem como se fosse uma reunião de diretoria ali da empresa dele. Um conselho, uma diretoria. Conselho, e tem um honorário que ele consiga pagar dentro disso. Por quê? Porque essa empresa não trabalha só para ele, esse grupo empresarial trabalha para todos, né? E só que na prática, agora vamos voltar para a prática, é delicado porque cada profissional, cada empresa tem as suas particularidades em relação a isso. Então, ou eu montaria uma estrutura inteira como essa, inflaria minha estrutura, ou eu crio parcerias. Então, eu adotei pelo criar parcerias. Mas o Grupo Global Business, de toda forma, ele é composto hoje pela empresa de contabilidade, GB Contabilidade, por uma empresa de investimentos, onde hoje eu tenho alguns clientes que realizam investimentos nas outras empresas. Então, eu tenho hoje um grupo com muitos clientes precisando de recurso financeiro, aporte financeiro, e querendo ceder parte do seu capital social para algum investidor. Então, hoje nós temos uma empresa que faz esse meio de campo, consegue a empresa e o investidor e une essas duas pontas. Aí tem a empresa de desenvolvimento humano, que é o Instituto Million, que hoje a gente trabalha fortemente, principalmente na área da PNL, que é a mentalidade, que, de novo, eu acho que foi também um fator decisivo, aprender a controlar as minhas emoções, aprender a lidar comigo, a me entender. Se você não quer fazer isso, no mínimo terapia você tem que fazer, porque a lida do empreendedorismo, ele traz esse tipo de dor, traz esse tipo de calo. É importante você conversar sobre isso. E não é conversar com a mulher, não é conversar com o filho, não é conversar com a amiga, é conversar com alguém que saiba te entender, que tenha ferramenta para poder te ajudar. E a PNL fez isso para mim sem a necessidade de um terapeuta. Então, hoje eu aprendi diversas técnicas para poder fazer esse gerenciamento interno meu, e por isso que a gente criou o Instituto Million para ser um braço disso. E aí eu, agora, mais especificamente nesses últimos tempos, eu estou entrando também para o ramo da construção civil, porque eu percebi que é um ramo que nós temos hoje um grande crescimento, principalmente aqui na nossa região, e que tem espaço ainda para continuar se desenvolvendo. E aí, como eu tenho vários clientes do meio, clientes que são construtores, clientes que são corretores, clientes que são investidores, foi um nicho que acabou aparecendo, Sim, né? E é um nicho bom também, né? É um nicho, depois que você sabe fazer dar certo, ele é muito bom. E entra por Além disso, é faixa preta, né? De jiu-jitsu ainda, dá aula de jiu-jitsu. Tem uma escola de jiu-jitsu. O cara não para. Porque, cara, assim, no meu ponto de vista, cara, você tem que cuidar do teu CPF de novo, né? Sim. Então, você tem que cuidar ali, tem que praticar atividade física, você tem que botar teu corpo em movimento. E o jiu-jitsu foi uma coisa que apareceu na minha vida numa fase bem importante, onde eu era ainda criança, adolescente, era muito nervoso, aquela ambição meio descontrolada. E o jiu-jitsu, ele me deu disciplina, ele me mostrou que existem processos, né? Você não sai da faixa branca para a faixa preta em uma semana, são necessários pelo menos uns 6, 7 anos. Eu levei 12 anos para pegar a faixa preta. Então, me trouxe muita maturidade o esporte. E aí, quando eu peguei a faixa preta em 2015, eu falei, cara, eu preciso continuar nisso aqui. Porque isso aqui me ajudou quando eu era mais novo e vai me ajudar para o futuro. E aí, eu montei uma turma de jiu-jitsu para dar aula 3 vezes na semana, para me comprometer a estar no tatame 3 vezes na semana. E isso foi crescendo, ganhou corpo. Hoje a gente é um grupo com 7 professores faixa pretas e montamos uma academia chamada IO de Jiu-Jitsu, que tem também como conceito trazer a família para dentro do esporte. Tudo que eu gosto, curto fazer, eu transformo num negócio. Onde eu me envolvo. Mas é a visão. Legal. É a visão empreendedora. Cara, você viaja para algum lugar, você vai e consegue ver negócio naquilo. Caraca, dá para fazer um baita negócio. O cara tem a visão empreendedora e aquela cabeça de empresário, né? Ele chega num restaurante, ele senta, ele fala, nossa, 150 pessoas aqui dentro, é um ticket médio de 150, 200 reais. O cara tá ganhando, acho que uns 15, 20 mil por hora, cara, aqui. Esse negócio é um negócio lucrativo. Acho que eu vou montar um desse. Aí eu acrescento outros elementos. Eu penso, será que ele é do Simples? Que alíquota que ele tá? Se ele tá com faturamento já de 100k por mês, vezes 12, 1 milhão e 200, ele deve estar pagando uns 12, 13% de imposto. Quantos funcionários ele tem? Será que é todo mundo registrado? Eu coloco mais os elementos. Então, minha cabeça buga tanto e às vezes eu nem consumo direito a coisa. O cara nem... E aí, como foi o jantar pra você? Jantar? Jantar? Foi legal. Mas cara, é demais, porque a tua mente, depois que ela conhece alguma coisa, ela não consegue desconhecer aquela coisa, sabe? Você vai passar a fazer inevitavelmente essas contas.
É igual com o teu treinamento. Eu olho lá, quantas pessoas ele colocou? 200 pessoas? Quanto é que ele vendeu esse ticket? Ó, tá prosperando, hein? Essa é uma conta que, cara, todo mundo que entra no treinamento faz. Pô, 150, 200 pessoas aqui, é um ticket de tanto, o pitch foi tanto, tá. Pô, Atalaia ganhou tanto aqui. Só que mas não é o que o normal. Atalaia ganhou, né? Porque tem muita coisa envolvida. A pessoa aí... não faz ideia quanto custa pra fazer um evento, cara. Não faz ideia. Exatamente. As pessoas não fazem ideia quanto custa nada quando o assunto é empreendedorismo, porque o cara não sabe nem precificar o produto dele, cara. Sim. Eu já cansei de pegar cliente que chega lá, o cara me traz o produto, eu pergunto qual é o teu markup. Ele, hã? Nossa, não sabe o que é markup. Não, beleza, quanto é que é o teu ponto de equilíbrio? Você não sabe, você mapeou as tuas despesas? Não mapeei. Então, hoje o que deixa muitas empresas no Simples Nacional não é só o tributo mais barato, é a falta de organização. Porque o Simples Nacional, ele é a forma de tributação do desorganizado. Não quer dizer que se você é simples, você é desorganizado. E do iniciante, né? Vamos colocar assim, do iniciante. Aí criaram um MEI para ser ainda a célula zero do iniciante, mas não abraça todo tipo de negócio. Mas o Simples Nacional, ele foi criado para ser aquela empresa simplificada, onde o cara não precisa ter um controle muito grande. A partir do momento que você vai para um presumido, lucro real, você tem que ter exatidão nos teus números. No lucro real, você vai apurar verdadeiramente pelo teu lucro, só que você vai ter uma tributação um pouco mais pesada. No presumido, a mesma coisa. E você já começa a ter ali declarações que você tem que enviar para os órgãos competentes com multas pesadas. Então, se você não tiver muito organizado com os teus números, você vai começar a tomar multa atrás de multa e você vai quebrar. E muita gente não sai do Simples por causa disso. Tem empresas que, se estão na faixa de faturamento X, Y, Z, o Simples é o lugar delas. Não tem que sair dali. Só que tem empresas que começam a avançar e elas não avançam organizadas e quebram por causa disso. Então, por isso, de novo, quando eu falo que todo empresário tem que entender minimamente desses pilares aqui, e a contabilidade é um deles, é para que isso aconteça. O cara sabe, cara, eu tenho que implantar um sistema aqui na minha empresa, eu tenho que ter um mínimo controle de receita, despesa, esse número tem que estar num software. Não serve mais anotar o caderninho igual era no passado. Cara, recentemente chegou um mentorado pra gente e ele tem 5 empresas e cada uma das empresas fatura em média 120 a 150 mil e todas elas estão no Simples. Eu falei, cara, você tá correndo um risco absurdo, gigante. Tudo bem que sem saber. Algumas dessas empresas, uma tá no nome dele, outra tá no nome do pai, outra tá no nome da mãe. Ele já dividiu para não caracterizar grupo econômico. Mas se a gente pegar em alíquota, ele deve estar pagando um absurdo já de imposto que, se ele jogasse para o presumido, já daria uma redução boa, né? E mais do que isso, deixaria ele sem risco. Porque olha só, bota uma empresa no nome do fulano, ciclano, beltrano, cara, isso é grupo econômico. Verdadeiramente é. Porque se o ente fiscalizador, se a Receita Federal chegar à conclusão de que as empresas são dele e que os nomes são só nomes que ele aleatoriamente colocou... Que o pai, a mãe, todo mundo trabalha junto? Mesma atividade, tararau, eles vão falar isso é um grupo econômico, porque é uma família detentora de uma economia, são um grupo econômico, e se o cara tem 5 faturando 100, já não pode mais ser Simples. Se ele está com meio milhão de faturamento, dá 6 milhões no ano, já extrapola o Simples. Simples é 4 milhões e 800 para fins federais e 3.600 para fins estaduais e municipais. Então, o cara, ele está correndo um grande risco, um risco criminal, porque grupo econômico pode ser considerado processo crime, e eu já vi gente ser presa. Então, teve um caso recente, acho 2 anos atrás, lá em Chapecó, que houve uma diligência da Receita e Polícia Federal, os caras chegaram no prédio onde era administrado, sei lá, 50 CNPJs, era muita coisa. E tudo no Simples Nacional, tudo em nome de laranja, caramba. Cara, isso as pessoas têm que entender, e às vezes a gente romantiza um pouco isso, né? De que, não, isso dá para fazer com certa tranquilidade. Cara, depende. Assim, ó, se a verdade é o fulano A tem uma empresa, a mulher dele também decidiu abrir uma empresa. Tá tudo bem. Eu não preciso necessariamente, no primeiro momento, caracterizar um grupo econômico. Aí o pai desse cara também abriu uma empresa. Ou com uma outra atividade e tal, beleza. A mãe desse cara também abriu uma empresa, tá tudo bem. Então, por isso que tá tudo bem, desde que não seja você o cara que está orquestrando isso e fazendo aquilo acontecer. Porque se isso vier à tona, você vai se incomodar. Então tem que ter muito cuidado com essas estratégias, porque uma coisa é uma coisa real, outra coisa é uma coisa criada, fictícia. Se descobrir isso vai trazer problema para você, né? E tem que fazer conta. Às vezes, fazer conta você percebe. Cara, fiz as contas aqui e percebi.
Pô, se eu fizer desse jeito aqui, talvez eu vou pagar um pouquinho mais de imposto, até menos. Entretanto, pô, Cara, não se vou me colocar incomodar. uma do presumido, ele já vai pagar menos imposto do que o total, e aí pode deixar uma do simples ali em um dos nomes, às vezes, para pagar menos na contratação, né? Tu quer pegar um caso? Eu tenho um cliente meu que a margem no produto dele é 4%. Ou seja, ele compra um produto e vende com margem de 4%. Se eu coloco esse cara no Simples, eu mato ele no primeiro mês, porque o Simples arranca de 4% no comércio. É a primeira alíquota, a primeira faixa. 180 mil no ano, ou seja, 15 mil de faturamento mês. Então, se o cara extrapolar 15 mil de faturamento... 4% já é um modelo que eu batendo o olho eu não entraria nunca, porque imagina... O cara tem que vender milhões. Qualquer coisinha de desvio que você não conseguiu gerir, você já entra no prejuízo. Inclusive, hoje nós estamos com um problema exatamente nessa empresa, porque hoje nós temos um risco em contingência ali de estourar alguma coisa na casa de 2 milhões de prejuízo por processo de fiscalização. Então, você pensa, uma empresa que tem uma margem muito pequena, num processo de fiscalização dos últimos 5 anos, a gente está dentro desse processo, com advogado e tudo mais ali cuidando, né? Porque, de fato, no nosso ponto de vista, não houve intenção de lesar o fisco e tudo mais. Entretanto, a gente já tem a notificação com mais de 1 milhão, né, de multa sobre aquele contribuinte. Então, o que acontece? A margem é tão pequena ao longo de todos os anos e você não faz caixa, na grande maioria das vezes, para isso. É exatamente isso. Tem negócios que você tem que ter muito volume de venda para uma baixa lucratividade que traz um grande risco. Mas, assim, indústrias costumam também trabalhar com margens mais enxutas, tem que ter grandes volumes, atacadistas, distribuidores. Muita gente trabalha com margem apertada entre 4% a 15%, 20%. E aí, irmão, você tem realmente um risco muito grande. E se eu coloco esse cara no Simples, eu mato ele, porque o Simples Nacional ele aplica direto sobre faturamento, né? Então, se você faturou 1 milhão, você vai pagar 10% sobre esse 1 milhão. E aí, o cara que tem uma margem de lucro de 4%, ele já se derreteu em 6% ali. Então, eu preciso colocar esse cara no lucro real. Pô, esse cara vai pagar... Até o presumido também não dá, né? Não, porque a Receita presume o lucro, por exemplo, comercialmente, por comércio, a Receita presume o lucro em 8% para fins de imposto de renda. E aí ele já... E aí o dele é 4%. Então a Receita está presumindo 4% a mais do que verdadeiramente ele ganha. Então presumido também não caberia para esse cara. Tem que colocar ele no real. Pô, o cara vai pagar, sei lá, 50% de imposto sobre essa margem de 4%. Vai sobrar 2% para ele. Então 50% de imposto é coisa pra caramba, mas é sobre o lucro. Bem ajustadinho ali, tudo bem. Só que esse cara vai ter um monte de outras despesas. Então sobra 2% para ele depois de pagar os impostos e pagar a compra do produto para pagar as suas despesas operacionais. Imagina, o cara tem que girar 1 milhão para tirar 20 mil no final do mês. Não é negócio, é muito risco para pouquíssimo resultado. E não resultado. tira, né? Porque esses 2% ele tem que pagar ainda o aluguel. Ah, não, eu achei que já era... Não. 50% eu achei que já era no final. Impostos. Não, achei que já era no final. O cara tem margem de 4%, paga 50% de imposto, sobra 2%, mas esse é o lucro operacional bruto. Dali ele tira todas as despesas operacionais ainda. Claro, o cara fatura 10 milhões mês, né? É o faturamento dele. Mas mesmo assim ainda... É bem apertado. É apertado, é complicado. Então, mas é que as pessoas não fazem essa noção. Quando você olha o fluxo de caixa desse cara, quando você vê esse cara vendendo, caramba, o cara vende 10 milhões. Mas, irmão, sobra pro cara no final do mês para ele botar no bolso 20, 30 pila. Para ele, depois de pagar todas as despesas pro negócio que fatura 10 milhões. E aí também está um grande equívoco de alguns empresários, achar que tá rico. Exato. O cara começa a ter muito giro de dinheiro, começa a gastar. E tem um jogo de ego também envolvido aí, né? Porque demais. O cara fala que, não, minha empresa fatura 10 milhões. Eu quero saber quanto lucra. Ele faz isso para provar, às vezes, pro pai que falou que ele nunca ia dar em nada. Eu já peguei vários casos assim. Cara, mas sua empresa faturava 1 milhão, você colocava 150 mil no bolso, agora ela fatura 3 milhões, você tá tomando prejuízo de 100 mil por mês. O que faz você manter aqui? Tem não, cara. É que meu pai falou que não ia dar em nada. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não faça isso. Olha só. Volta, dá um passo atrás, coloca dinheiro no bolso. O que importa é o lucro. Exato. A minha pergunta sempre é essa. Minha empresa fatura X. Não, eu quero saber quanto ela lucra. Vamos começar o papo pelo teu lucro. Porque uma empresa foi criada para gerir um processo social, gerar emprego, renda, ajudar na contribuição através dos tributos com a sociedade. Mas, principalmente, ela foi criada para te dar lucro. Porque e depender o mínimo possível ou nada do dono, é isso que a gente defende. Não, mas não só isso é uma coisa legal de se defender, porque a organização, para perdurar, ela tem que não depender do dono, porque um dia o dono vai morrer. Sim.
Então, se você quer criar um legado, se você quer criar uma empresa para o mundo, é igual você criar um filho. Eu penso muito nisso, cara. Que você quer criar uma empresa bem criada, é igual criar um filho. O filho você tem que ter muito cuidado nos primeiros anos, você tem que ter todo o cuidado, você tem que estar muito próximo da criação. Depende muito de você, E você né? tem que ir se afastando com o passar do tempo, porque senão ele não cresce. Senão vai ser um filho com 40 anos que vai estar morando com o pai ainda. Dependente emocional de você ainda. Exato. Né? Então eu penso em empresa assim. Eu penso em empresa onde a gente pode estar aqui. Agora, pô, se é 10 horas, 11 horas da manhã, batendo um papo, fazendo um podcast e as empresas estarem rodando. Sim. Isso não por uma questão nossa, porque, eu tenho mais tempo, não, cara. É porque daí eu tenho certeza que a empresa vai ficar mesmo se eu morrer. Eu não quero que a empresa vá embora quando eu for. Eu quero que a empresa perdure, porque é uma forma de se imortalizar, de certa forma. Imagina uma instituição que dura 100 anos. Caramba, quem que começou esse negócio aqui? Pô, foi o Fernando Talaia, pô, foi o Fabiano Marcucci. É uma forma que eu penso de escrever... De perpetuar, né? A tua mentalidade, escrever teu nome na história. Eu penso que através do empreendedorismo isso dá. Então, existe, claro, é trabalhoso, porque você tem que preparar sucessores, né? E muitas vezes não é teu filho. Herdeiro é uma coisa, sucessor é outra. Né? Existem aquelas 5 fases de uma empresa, né? As datas comemorativas, os 5 aniversários da empresa. O primeiro é quando você abre a empresa, que ela nasceu efetivamente. Depois é quando ela alcança o break-even, que é o ponto de equilíbrio. Cara, não tá mais me dando prejuízo esse negócio aqui. Tá se pagando. Tá se pagando. Agora é legal, consegui respirar. Depois é quando ela te dá lucro, que você fala, cara, agora ela alcançou o que... A paternidade tá dando resultado. Exatamente, valeu a pena a paternidade. Aí depois vem a fase de profissionalização, que é realmente onde você cria processos, é onde você organiza, que você tem gestão, liderança, que você pensa em planejamento estratégico e etc. E nessa fase você pode trazer um bom gestor, pode trazer um CEO para dentro daquela empresa e você já sai, você vai para um conselho, provavelmente. E a última fase, que é a sucessão, ou a venda daquela empresa, que você também monta algo pensando ou na sucessão ou eu vou vender para finalizar. E aí algumas pessoas perguntam, mas e a empresa que quebra? Mas uma empresa ela não foi criada para ser quebrada, né? Ela foi criada para isso aqui. Então, faz bem sentido com isso que você está falando. Essa fase da empresa, a profissionalização para uma sucessão ou venda futura. Toda empresa, no meu ponto de vista, de novo, aí eu vou trazer sempre o meu modelo de mundo aqui, né? A forma como eu enxergo o mundo do empreendedorismo. Sim. A empresa, ela tem que nascer com o objetivo de se perpetuar. Então, é a primeira coisa que eu penso. Aí, quando eu cito que ela é parecida com a paternidade, a gente sabe que nós vamos partir, nossos filhos também e tudo mais. Então, a empresa talvez dê para enxergar como uma sociedade também, né? Uma sociedade, ela quebra se tiver gestores ruins. Pode quebrar uma sociedade. A gente tem sociedades que quebram e a gente teve ao longo da história. Mas a gente percebe que tem muitas sociedades que dão certo. A gente tem muitas instituições que dão certo, como o próprio cristianismo, a própria religião. Por exemplo, o catolicismo é uma instituição que já dura milênios. Então, existe uma fórmula para você fazer a coisa se perpetuar. Né? E você percebe que para se perpetuar, você tem que ter outras pessoas que acreditem na mesma coisa que você acredita. Sociedades se formam assim e instituições, associações, instituições religiosas se formam assim, com uma crença compartilhada, sabe? Então, que é a cultura na empresa. É o que a gente chama de ambiente cultural. Né? Então, e aí tem a fase, que essa fase é onde você fala estabelecer processo, tudo para preparar a empresa para o crescimento, aí é onde também eu tenho que preparar ela para a cultura. Porque se ela tiver essa cultura de se perpetuar, cara, vai embora. E aí é isso também, o gestor é importante que ele pense que ao criar uma empresa, ele tem que criar uma empresa para ser vendida. Mas eu nunca vou vender, tá tudo bem, mas ela tem que ter potencial de ser vendida. Sim. Porque algo que tem potencial de ser vendido é algo bom, cara. Tipo, ninguém compra uma coisa ruim. E se você tiver criando uma empresa com essa mentalidade, você vai criar um negócio bom. Então, toda empresa tem que ser criada pensando num potencial de venda. Porque, cara, verdadeiramente, as pessoas se apegam muito às coisas, né? Sim. Pô, eu comprei um carro bonito, vou ficar o resto da vida com esse carro? Não, pô. Em algum momento você vai entregar. Mas foi a minha primeira empresa, eu criei ela e eu tenho um carinho, eu tenho um apego. Cara, apego é horrível. A empresa é você, irmão. Exato. A empresa é você e as pessoas que você tem ao seu redor, cara. Se você vende uma empresa e você tira as pessoas que estão ali, essas pessoas continuam com você, sua mentalidade continua, você faz
10 vezes essa mesma coisa. A pessoa ficou só com a estrutura, ela ficou com carteira de cliente, ela ficou com processo, ela ficou e vai dar boa aqui, vai colher os frutos disso. Mas você pode fazer isso mais 50 vezes. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas. Imagina quanto não tem de negócio para ser feito. Cara. Exato. Sabe quanto você tem, quanto você pode crescer, quanto você pode escalar. Às vezes as pessoas ficam com, Fabiano, mas pô, é muita concorrência. Cara, todo negócio hoje em dia tem concorrência. E aí as pessoas, não, porque eu vou colocar a minha empresa aqui longe de todo mundo. Cara, longe de todo mundo você não vai ser visto. Vai lá para os grandes mercados de São Paulo lá. Quem quer colocar uma loja de eletrônico, coloca na Santa Efigênia, porque tá todo mundo do eletrônico ali. Quem colocar uma loja de roupa do povão, coloca no Brás, porque todas as lojas de roupa estão ali. Então você já sabe que ali dá certo, que tem circulação de pessoas, mas algumas pessoas têm medo da concorrência. Então tem muitas coisinhas ali que a gente vai percebendo que são coisas que são visões do empresário. Ele prefere pagar mais barato no aluguel e ficar longe do que pagar um pouco mais caro e ficar dentro de um tráfego maior de pessoas. Mas isso vem com o tempo, vem com a maturação, ou você tem que se preparar minimamente para aquilo. E falando em medo, né? Agora eu quero saber, agora eu vou começar a te colocar numa saia justa. Nossa Senhora! Porque senão não adianta, né? Se não colocar a prova mesmo. Boa. Cara, eu quero saber qual foi o maior erro que você já teve empresarialmente, assim, um erro, ou talvez alguns erros, assim, que você viu, muitos, assim, tive muitos erros. Esse foi um balde de água fria. Primeiro, um grande erro foi depender, no início do meu escritório, dependia muito de um cliente. Então, eu tinha um cliente que representava mais de, 30% do meu faturamento. Não vou lembrar os números exatos, porque isso eu tô falando 2010, 2011. E quando esse cara quebrou, eu quebrei quase que junto com ele. Lembra da história? 2010 eu lanço, fico um ano inteiro me lascando, ganhando 400, 500 reais. Aí eu consigo reviver. Como é que eu revivi? Porque um cliente grande apareceu. Alguns clientes pequenos, mas um cliente grande que bancava meu custo de vida, ainda conseguia bancar os custos do escritório ali. Só que esse cliente, em algum momento, era um construtor. Esse cara fez vários lançamentos de empreendimentos aqui, em Santa Catarina, ele é de São Paulo. E vendeu tudo nos feirões da Caixa na época. Os feirões da Caixa bombavam demais, ganhando muito dinheiro, me pagando muito bem. Tinha um melhor honorário que eu tinha na época. E aí eu comecei a estrutura do escritório ficou adequada para ele. E eu deixei isso acontecer, né? E aí eu me acomodei naquele momento com isso. Atendia muito mais ele do que outros clientes. E em algum momento, todos esses empreendimentos que ele fez, ele começou a ter um boicote de outros construtores e ele começou a trancar uma coisa na prefeitura aqui, uma coisa na prefeitura lá, um negócio na Caixa aqui, e todos os empreendimentos que ele fez praticamente inviabilizaram. E ele já tinha vendido tudo no feirão da Caixa, todo o pessoal já tinha dado um sinal, um aras lá, e ele ficou devendo milhões com todos os empreendimentos valendo nada, só o terreno e os projetos, e começou ali uma bola de neve e ele parou de me pagar. Aí eu fiquei sem receber, 1, 2 anos. E aí naquele momento eu vi, cara, que erro de gestão que eu cometi. Não deixo grande parte do meu faturamento na mão de um único cliente. Ou se eu tiver esse cliente e quiser atendê-lo, eu não posso inflar demais a minha estrutura ou confiar demais nesse faturamento. Ele tem que ser só mais um faturamento. A maior parte dele, se eu conseguir atender com a estrutura que eu tenho, eu reinvisto. Não utilizo em inflar mais a minha estrutura para atender. E hoje, verdadeiramente, no negócio contabilidade, cada negócio, eu tive erro em vários dos meus negócios. Uma época eu fui me aventurar a vender carro, comprar e vender carro também. Enfim, fui fazer já muita coisa. E cometi vários erros ali. Mas no escritório, que é um negócio que perdura por mais tempo, hoje eu tenho o escritório abriu em 2010, então são 14 anos de escritório. Deixar a maior parte do meu faturamento na mão de um cliente foi terrível. Então eu já aprendi com isso aqui. Me distanciar da empresa, achar que, porque agora eu tenho equipe, eu posso ficar tranquilo que tá tudo bem. Não. Tomei muita multa por causa disso, Sim. Tomei muito prejuízo por causa disso. Mas tem gente cuidando do operacional. Beleza, mas a responsabilidade técnica é minha. Sou eu que assino tudo, sou eu que referencio tudo. Que confiar... o lance de delargar, né, cara? Eu acho que essa é uma das etapas aqui, eu até separei em fases aqui, mas uma das etapas é o delargar. Que você se sente confiante ao ponto de, beleza, antes eu verificava todos os números, agora eu verifico só metade, agora eu verifico só 20, agora não verifico mais. Sim. Tem que ter alguém para verificar se você não quer fazer esse papel. E aí você coloca alguém para verificar, mas minimamente você ainda tem que continuar envolvido.
né? Ou você colocar alguém muito bem pago para fazer isso. Como você falou, contrata um CEO, contrata um gestor, que esse cara também passa a ter responsabilidade técnica com você. Sim. Se você contrata um administrador, ele passa a ser o responsável técnico pela gestão do teu negócio. E aí você vai para um conselho, por exemplo, você tem a maioria do capital social, você tem direito a voto e tal, mas quem está gerindo é uma outra pessoa. Mas enquanto não for uma outra pessoa gerindo, você tem que minimamente se envolver com o processo. Então, entender que você ter uma estrutura não é sinônimo de eu posso virar as costas pro negócio que ele já vai rodar. Você falou um negócio que faz todo sentido e eu comecei a me ver aqui. Você falou a frase, eu deixei isso acontecer. É isso aí. Cara, você já parou para pensar que na maior parte dos erros ou em todos eles, a gente vai deixando a coisa acontecer? Eu já tive problemas assim de faturamento e eu fui deixando o marketing de lado. Eu fui deixando, não, depois eu vejo, daqui a pouco eu vejo, não vai dar certo. E a hora que eu vi, pum. Estourou. Problema com sociedade, eu já via que ia dar errado, mas eu fui deixando aquilo acontecer. Então isso aí, como empresário, é um grande aprendizado para trazer que cara, olha tudo que tá errado, tudo que você vê que tá deixando acontecer e resolve hoje. Porque se você deixar por 6 meses, 1 ano, aí vem um grande problema para ser resolvido. Se pode ser resolvido na hora, é na hora. Cara, se leva 10 minutos para resolver, para fazer, faz, cara. Exato. Eu falo isso para minha equipe, cara. Veio uma demanda agora, 2 minutos, é um e-mail que você tem que encaminhar, faz, irmão, porque senão vai cair no esquecimento. Não, eu vou abrir aqui o meu software de processos para colocar que eu tenho que fazer isso. Você vai gastar 2 minutos para fazer uma coisa que tem que fazer 2 minutos. Então, se dá para resolver na hora, você resolve. Sim. Tem coisas que levam mais tempo, tem transições que levam mais tempo. E aí, mas, entretanto, levar mais tempo não quer dizer deixar. Não, tá tudo certo. Sim. Porque leva mais tempo, não, vou deixar. Você vai procrastinando uma coisa. Muitas vezes, até eu acredito, irmão, por envolvimento emocional mesmo, né? Tipo, casos de sociedade, casos de fornecedores, casos de clientes. Você tem um apego emocional no cliente. Ontem a gente estava com um caso no escritório de um cliente. Alguém da minha equipe disparou o e-mail, porque conforme o cliente vai ficando inadimplente, em determinado momento a gente manda uma suspensão para o cliente. Olha, os serviços estão suspensos e tudo mais. Porque nós temos um time trabalhando para fazer todo o trabalho do cara. Claro. E, inevitavelmente, todo negócio ele lida com inadimplência, né? E quando a gente fala em prestação de serviço, inadimplência é delicado. Porque o serviço está sendo prestado e para ser prestado tem que ter pessoas, as pessoas elas estão sendo remuneradas para isso e o cliente não está pagando. Então a gente criou um processo hoje de a cada 3 meses o cliente já é notificado. Tem tanto cliente que é meu amigo do coração, aquela pessoa que tem um emocional apego. E ontem teve um caso de um amigão, um parceiro meu e tal, que tá 1 ano, cara, devendo, né? E aí ontem mandaram a notificação para ele, depois de 1 ano. Eles foram segurando, porque eu sempre falava para segurar. E aí ontem minha equipe falou, cara, vamos mandar. Assim, beleza, manda. Aí mandou, não deu 5 minutos, ele tava o telefone tocando com o nome dele. Caramba, não entendi. Mas é aquela coisa emocional. E o empresário tem que deixar isso, porque empresa é empresa, negócios são negócios. Mas aí depois, tudo bem, atendi, conversei, expliquei meu ponto de vista, expliquei o que aconteceu. Eu falei, cara, tá tudo bem, a amizade continua, mas eu não posso ficar me responsabilizando em passar as declarações, se não passar da multa. 1 ano, né, cara? Aí eu vou pagar a multa. Não tem como. Mas o pior é que quando você ouve a história, você entende. Ele tem um grande contrato com uma grande personalidade aqui de Florianópolis, dono de construtoras, que faleceu no Covid. E com esse falecimento, trancou todos os recebimentos. E esse... Que vai para inventário, né? Vai para inventário. O cara só tinha um filho de 13 anos, que não, enfim, até agora não geriu isso. Olha só, isso foi em 2020, final de 20 e início de 21. Então ele tá realmente há 4, 5 anos sem receber. Ele foi se virando, pegou um apartamento, comprou, fez um Airbnb aqui, um negócio ali, mas ele tá, realmente eu sei que ele tá vivendo com pouco. E aí ele entrou naquele erro que a gente comentou, 90% do faturamento dele era esse cara. Sim. Então aí ele entrou nessa falha, olha só como uma coisa atrela a outra. Ali ocorreu a mesma coisa que eu falei que nessa eu não entro mais. Quer dizer, espero. Às vezes você fala que não entra, mas daqui a pouco vem um cliente. Quero te pagar 500 mil, pra você me entender. Mas então, 500 mil. Não, peraí que eu monto uma operação agora pra você. 2 meses o cara rescinde o contrato. Mas aí, então existe uma explicação. Pior que sempre existe uma explicação, mas no mundo dos negócios eu aprendi um pouco isso. Eu sempre tive muito apego emocional, aquilo que você falou, algumas coisas, né? Eu gosto muito de pessoas, de estar próximo e tal, mas
tem coisas que não tem mais como fazer. Sim. E eu consegui isso, deixando isso mais com o time, sabe? Hoje eu tenho uma pessoa ali no meu financeiro que faz o que tem que ser feito. E aí, salvo algumas exceções, porque ela sempre me questiona antes de tomar uma decisão, eu digo sim ou não, mas hoje praticamente todas as decisões relacionadas a financeiro que ela toma, eu só acato, porque ela decide melhor do que eu. Ela não tem esse mesmo apego emocional que eu tenho, porque eu tenho clientes lá há 10 anos, 12 anos, Sim. 13 anos. E aí o negócio é negócio, não tem o que fazer, né, irmão? Eu tava até mapeando, eu vejo que os erros, eles se repetem por fase. E a empresa também é uma fase, porque o cara que gere uma empresa de 100 mil é diferente do cara que gere de $500 mil, gere 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. E eu vejo, assim, que eles acontecem por fase. O primeiro erro, a primeira fase é a fase da abertura, que é onde o empresário não se prepara, que foi aquilo que você falou. Cara, ele não se preparou, mas ele abre. Cara, já é o primeiro erro que ele teve forte, grave ali. O segundo erro, quando a empresa começa a crescer e ele começa a ganhar um dinheirinho ali, ele quer contratar pessoas para ajudar ele. Só que ele tem uma crença de escassez e ele quer contratar pessoas júnior para pagar pouco. E ele espera que aquelas pessoas que ele está contratando como júnior entreguem como sênior e não vai entregar. E ele não entende que tem um tempo de rampagem, de treinamento e etc. Aí contratou como júnior, tem vários desafios. Aí ele entende, estuda um pouco, ele fala, bom, agora eu tenho um time bom que tá indo bem. Já tô com um faturamento legal, e aí agora o problema é o delargar, que é exatamente isso que você... Não, agora eu tenho o meu time, agora o time de vendas vai lá vender. Agora o meu time vai entregar o marketing. E aí o marketing não funciona, o vendas não funciona, e daqui a pouco ele tá com um grande problema, que é o delargar. Uhum. Quando ele entende que, cara, eu preciso me preparar, eu tenho um time, mas eu tenho que acompanhar, eu tenho que gerir, eu tenho que cobrar indicadores, eu tenho que tá ali presente, ou tenho que ter alguém presente gerindo, é aonde ele tem sucesso, começa a ter resultado. Só que agora ele entra num nível de arrogância. Porque tem muito empresário que agora que ele tá colocando dinheiro no bolso, não, cara, eu sei como fazer. Eu já sei como fazer, eu não preciso de ajuda. Olha aqui, minha empresa tem 5, 10 anos, eu tô ganhando dinheiro. Não preciso desses cursinhos, desses treinamentos. E ali é um outro nível de arrogância que, quando a empresa vai crescendo muito, ele não suporta emocionalmente e quebra. Então é uma outra fase, é uma quarta fase que eu vejo aí que pode dar muito problema. Quando ele passa dessa fase e ele entende e se torna humilde, falando, cara, eu preciso de ajuda. Eu sou bom, mas eu preciso de ajuda. Aqui é onde ele realmente tem sucesso que perdura. Sim. Que ele está sempre buscando novos conhecimentos, sempre buscando pessoas para ajudar, para agregar. Não é porque meu marketing é bom que eu não vou procurar gente para me ajudar. Não é porque minha contabilidade é boa que eu não vou procurar e vou atrás do meu contador, vou ver se tem alguma coisa para ser melhorado. Não é porque eu sou bom que tá dando certo, que aquele lance, time que tá dando certo não se mexe. Mexe sim, treina mais, traz novas estratégias, vai para fora, vê o que tem de suplementação nova para esse time performar ainda melhor. Dá para performar cada vez mais, né? E uma coisa interessante nesse ponto que você traz, quer ver quando você fala para mim ali, eu tenho uma frase que me acompanha, cara, me acompanha porque inevitavelmente nós passamos por essas fases também, de ego, de vaidade, Total. de arrogância. Aí uma frase que me acompanha, que sempre que eu sinto que existe uma energia assim dentro de mim, que tá vindo alguns pensamentos relacionados a isso, cara, a arrogância, o ego, a vaidade destrói a sabedoria. A arrogância, o ego, a vaidade destroem a sabedoria. Porque a sabedoria é você ter a compreensão de que não importa o quão bom você seja, todo mundo pode te ensinar alguma coisa. Você pode aprender alguma coisa diferente. Quando você acha que você já é bom demais, você não passa mais a ouvir as pessoas e você passa a achar que é dono da verdade. E aí, às vezes, você perde tanta oportunidade de se desenvolver. Por quê? Porque simplesmente você se fecha. Não preciso. Você vai querer me dizer como é que eu tenho que gerir minha empresa? O marketing está querendo dizer, eu faço há 50 anos assim, vai querer dizer o que eu tenho que fazer? Então, a arrogância, a vaidade, ela destrói a sabedoria. Porque a sabedoria é você entender, cara, que as coisas são cíclicas. As coisas... Eu tenho gente hoje dentro do escritório, jovem, que está estudando dentro da UFSC, que, cara, às vezes em alguns assuntos me coloca, caraca, o moleque é bom. Aí eu vou olhar, não,
Os caras aí, eu já faz... Tô Já 20 tô... e poucos anos na frente desse cara, tenho 20 anos a mais de vida do que o cara. Mas não, pô, tem coisa legal pra escutar ali, cara. Tem decisão bacana que a pessoa tá tomando que eu posso ouvir. Só que se eu tiver ali a arrogância, esse ego, a vaidade, vai destruir essa sabedoria. Então, eu sempre penso isso comigo. A hora que eu penso nisso, eu penso, não, isso aqui vai destruir minha sabedoria. Então, deixa eu entender o que eu posso aprender ali. Aí o preparo que você fala no começo, cara, imagina você entrando pra lutar uma luta lá de MMA com o Anderson Silva se tu não se preparar. Você pode ter a melhor intenção do mundo, a máxima energia. Ser motivadão. Ser motivadão. Você vai apanhar. Vai ser um motivado quebrado no final das contas, entendeu? Sim. Então todas essas fases é legal. Eu nunca tinha ouvido exatamente desse jeito, mas é bem isso aí mesmo, cara. E olha só, você já tem praticamente um mapa ali, né, do que você tem que fazer. Ao entender isso, né, cara? Pô, eu tenho que me preparar, pô, eu tenho que entender que eu tenho que treinar as pessoas, pô, eu tenho que me entender que eu tenho que pagar bem as pessoas, que eu tenho que ter pessoas que quando eu coloco uma pessoa num posto tem que ser adequado, mas ainda assim, no final das contas, eu tenho que entender que as pessoas que são meus colaboradores podem, inevitavelmente, amanhã me deixar. E aí, se você delega, mas você não fiscaliza, não gerencia esse processo, não entende como esse processo funciona, e só tem essa pessoa nesse posto aqui, e amanhã ela chega para você e fala, tô indo embora, como já tive caso, você já deve ter tido caso também. Inúmeros, e naquele momento volta pro operacional, mas você tem que saber fazer, né? Bingo! Aí, às vezes, tu já se distanciou tanto disso, cara, que tu já não sabe mais se quer fazer. Aí você vai ser praticamente um estagiário daquela função. E você não sabe, você vai ter que refazer de novo. Isso na nossa área acontece demais, porque processos mudam. Abrir uma empresa, hoje, tem um processo completamente diferente do que tinha antes da pandemia. A pandemia digitalizou tudo. Até antes da pandemia, a gente ia na junta comercial com as folhinhas na mão. Ia lá, protocolava no balcãozinho da Jusesc, montava o contrato social bonitinho no Word, transformava lá, pá, imprimia, assinava. Hoje, certificado digital, processo digital, as cláusulas contratuais digitadas. A males que vem para o bem, sim, literalmente. Isso minimizou ali, eu consigo diminuir a quantidade de pessoas que eu preciso para executar o processo drasticamente. Isso não tira o emprego daquela pessoa, pelo contrário, faz com que aquela pessoa ela faça alguma coisa agora de mais valor dentro da empresa. Então eu consigo reaproveitar alguém que antes estava só na rua dentro do escritório. Porque hoje é tudo muito digitalizado. Mas olha só que interessante, o contador que fazia processo só na mão, hoje, se esse cara for colocado de frente para abrir, como eu já tive que auxiliar colegas de profissão, que quando vem de outros estados ou quando vem de outras contabilidades algum cliente, o cara não sabe fazer. Ele, então, pô, o quê? Processo, regime e tal. Não. Sim. Porque o cara não sabe, ele tem alguém que faz para ele lá, ele fazia na época que era no papel e não sabe mais fazer. E a gente já está falando em 4 anos de mudança. Então, se esse cara ele já não faz isso há 4 anos, a hora que ele for colocado para fazer, não vai saber fazer mais. Sim. E aí vai virar um estagiário daquilo. Então, por mais que você tenha equipe, cara, tem que entender que a equipe pode te deixar. Então, pô, se você for... Aí tem outras estratégias. Você, né, dá um percentual da sociedade para alguém que seja estratégico, ou você colocar esse cara numa função administrativa representada dentro do contrato social com uma participação nos lucros. Você tem que ter estratégias para fazer com que as pessoas que são mais estratégicas fiquem com você. E que seja de verdade, né? Por quê? Porque você quer realmente, pô, você viu que aquela pessoa contribuiu tanto com o teu negócio que, poxa, vale a pena que essa pessoa permaneça. Só que você vai ter tantos lugares dentro da empresa onde você precisa de atenção que não vai dar para você colocar um sócio em cada área dessa. Você vai ter que ter um profissional em cada área dessa e você vai ter que ter o controle dessas operações, o controle desses processos e ter um processo para que esse processo funcione, né? Então, saiu alguém que faz um determinado processo, você tem que ter um processo para que essa pessoa aprenda o mais rápido possível isso aqui. Então, você pode criar treinamentos. Hoje a gente tem com plataformas EAD, você pode criar um treinamento digital para um novo colaborador, né, que inclusive o colaborador que você tem hoje aqui pode criar, por exemplo, esse curso digital. E aí, a hora que ele sair, ele nem precisa mais ficar lá trabalhando 30 dias, coloca o cara como carrapato para o cara aprender e tal. Não precisa mais. Não, Ele criou já um curso digital quando ele estava com você, porque a hora que ele decide ir embora, cara, às vezes vai embora no dia seguinte, ele não vai nem preparar outra pessoa. Sim. Então, se esse preparar... é até um dos pilares que a gente traz dentro do Fórmula Empresarial, que é o processos de eficiência operacional. Tem que ter mapeado, tem que saber, ou por vídeo, ou por documento, ou por ferramenta, alguma coisa tem que ter. É um organograma para não ficar seguir. Preso ali. Porque se eu não tenho processos, eu sou requisitado o tempo todo. Todo mundo pergunta o que tem que fazer.
Se eu passo o processo para a cabeça do colaborador e não tenho isso documentado, aí eu fico refém dele, porque se ele for embora, ele leva tudo junto. E aí, qual que é a melhor forma? Cara, documenta isso através de plataforma, qualquer estímulo aí que a pessoa consiga ler, consiga estudar e rapidamente ela vai rampar. Porque aí, se um saiu, o outro entra, você fala, estuda isso aqui, passa 2 dias estudando. Entendeu? Tem alguma dúvida? Não. Então, começa a fazer que você já tem ali o checklist do que tem para fazer. Isso, o que antes a gente fazia, aquele processo de... Aliás, a legislação, ela existe para isso, né? Quando a gente diz o aviso prévio na CLT é exatamente para preparar a empresa para substituir. Sim. E preparar também o funcionário. Então, se a empresa demite, o funcionário se prepara para conseguir um outro emprego, então ou você indeniza ele, não quero que você trabalhe, você dá mais um mês para ele, porque ele tem que ter um mês para poder procurar um trabalho. Ou, se ele pede, a empresa pede o aviso prévio de 30 dias também, para que a empresa possa, durante esses 30 dias, achar alguém para que essa pessoa treine. Então, a legislação ela já existe para, de alguma forma, proteger isso. Mas hoje, se você chegar e pedir um aviso de dispensa de aviso prévio, o cara vai falar para você, não quero mais trabalhar. Já aconteceu muito caso assim. Senta lá numa sexta-feira na mesa, pô, Fabiano, posso conversar com você? Pode. Senta aqui. Pô, cara, adoro aqui, muito legal, tarará, mas, tá pesado, tá tão puxado e tal. E, eu já consegui uma outra coisa. Ou seja, o cara já eu começo na segunda. E eu começo na segunda. Direto. Mas direto. E aí, o que acontece? Aí, você tem que ter aquilo. Você não vai obrigar o cara a ficar ali. E aí, isso, de novo, é um erro que você comete, né? Quando você não se prepara para ter um processo que consiga fazer com que uma pessoa nova rampe mais rápido, você acaba criando aqui um problema, você coloca uma pedra no teu caminho muito grande. Porque principalmente dentro da minha área, cada área tem sua particularidade, mas a minha área, todos os processos são interligados. Vem aqui, o cara que abriu uma empresa, vem para o meu setor de registro. O setor de registro recebe as informações, o formulário, preenche, faz todo o processo. Saiu do setor do registro, isso aqui ele vai para o cliente. Olha, tá aqui o contrato social registrado, tá aqui ficha de CNPJ, seja bem-vindo ao escritório e tal. Aí daqui vai para o setor de alvará, vai obter o alvará, porque o alvará vem depois da abertura da empresa, alvará sanitário, alvará da prefeitura, alvará tá, beleza. Isso aqui aí vai para o departamento fiscal, onde vai fazer os tributos, contábil, paralegal, e isso começa a circular dentro. Se eu mexer, eu colocar uma pedra em qualquer um desses departamentos, acabou. O processo tranca. É como se eu tivesse uma máquina de produção ali que está produzindo, sei lá, um sapato, e aí o lugar onde coloca a língua travou. Vai vir um monte de coisa e vai entulhando cada vez mais. Mas acontece. Por um lado é bom, né? Do seu formato, porque quando você estrutura o seu processo e ele está rodando, fica muito mais fácil de você acompanhar e da linha de produção não dá problema. Sim. E se der problema, você acha muito mais fácil. E eu digo mais, o nosso processo, eu digo isso pro meu time sempre, nós somos uma indústria. Sim. O nosso processo é industrial. Nós somos nós somos uma indústria de conhecimento contábil. O cliente, ele manda informações aleatórias, a gente processa essas informações aleatórias, daqui sai um contrato social, sai uma ficha de CNPJ, sai um balanço, sai uma DRE, sai uma guia de tributos, sai uma guia de INSS. Você pega um insumo processa na sua máquina e transforma num resultado final. Sim. Então, assim como a indústria de materiais físicos, ela não consegue se estruturar sem minimamente ter um processo. Não tem como. Se você vai fazer um sapato, tem que existir um processo. Primeiro é o quê? A sola, depois a parte de cima. Então você já tem que nascer com um processo, mesmo que mínimo. O escritório de contabilidade é igual. Ele tem que nascer com um processo mínimo. O cara vai abrir uma empresa, eu não consigo registrar ele no fiscal e emitir o tributo antes da empresa estar aberta. Sim. Então, nesse aspecto, realmente, o nosso processo, a gente tem que desenhar minimamente ele antes de abrir. Não tem como abrir uma indústria e um escritório, não tem como. Outros têm, como você abrir sem processo. Você abre uma empresa de comércio, você vai lá, pega uma sala, bota um monte de estoque lá, mas você não tem controle de estoque, aí você não tem contas a pagar, não tem contas a receber. E aí você consegue criar empresas sem processo. Um dia você sai para vender no porta a porta, no outro dia você faz algumas ligações, até dá. Cara, agora eu quero saber de você a pergunta fatídica que a gente faz aqui dentro do nosso podcast, que é algo mais esperado, porque, como você disse, você é um cara expert em PNL, é um dos caras que eu mais conheço, que conhece aí a fundo realmente da PNL, e você fala muito do processo de modelagem. Eu acredito muito nisso, usei isso ao longo da minha vida toda. E nesse processo de modelagem, quem nos escuta aqui vem buscar essa modelagem também, de entender,
Cara, qual que é a fórmula empresarial de um contador de sucesso, de um contador que é o nicho que você está hoje há mais tempo, mas de um empresário em si, que tem em vários segmentos aí? E aí eu quero saber, qual que é, se eu perguntar para você, a sua fórmula do sucesso que fez você sair lá daquele momento empresarial com a sua avó, tomando vassourada nas costas, para chegar hoje como um empresário serial aí, com vários clientes sendo atendido, muitas estratégias, investidor, com vários negócios. Qual que é a sua fórmula empresarial? Cara, pensa o seguinte, pensa que uma criança, ela só vai caminhar se ela estiver perto de pessoas que caminham. Se ela for criada por pessoas que não caminham, por pessoas que andam de quatro apoios, essa criança não vai sequer saber que pode ficar em pé. Ela não sabe que pode levantar, porque tudo que está ao redor dela caminha de quatro apoios. Se a criança não sofrer de estímulos de fala, teve inclusive um caso chocante que a neurociência trata, foi de uma menina que ficou reclusa dentro de um quarto, e ela não falava, ela tinha problemas de dicção porque ela não ouvia ninguém falar. Ela tem todas as capacidades, estrutura neuronal perfeita, órgãos perfeitos, mas ela não fala por quê? Porque ela não viu ninguém falar. Ela não teve um estímulo ambiental. E existe uma fase do crescimento da criança que, se ela não aprende funções motoras, como caminhar, falar, ela nunca mais vai fazer aquilo bem. Dizem que é até os 7, 8 anos de idade ali, se a criança não aprender isso, ela tem grandes dificuldades dali para frente. Isso, neurociência. Tá? Na empresa é a mesma coisa. Se você abre uma empresa e você não está próximo ou não está modelando pessoas que já têm o resultado que você quer, dificilmente, nos primeiros anos, se você não fizer isso, você vai conseguir alavancar de forma bacana o teu negócio. Então, desde que eu era muito pequeno, as coisas que eu mais gostava de ver eram entrevistas, ler biografias de pessoas que tiveram sucesso nas suas jornadas. E aí eu não lia de contadores, eu lia de empresários, empreendedores. Então, hoje a minha biblioteca lá em casa é grande, cara, de livros que eu ao longo dos anos fui lendo. Inclusive, a PNL, ela nasce na minha vida através do Léo Ribeiro. Um livro chamado Gerando Lucros, que era um livro empresarial, que o Léo Ribeiro é um médico cardiologista doidão, né? Ele é. Cara... Mas, putz, cara, tem uma cabeça enorme aquele cara, um médico cardiologista, pô, que deu aula em Harvard. Ele é o médico que eu mais admiro, assim, de longe, que é o cara que tem mais estudo científico publicado. Exato. Cara, imagina o cara ir em Harvard dar aula de cardiologia, falar, cara, vocês não entendem nada, deixa eu aqui, brasileiro, vir aqui. E aí, um monte de gente hoje que faz piada com o cara, tá, mas olha a história do cara. Então, esse foi um cara que foi um livro que eu li dele, Gerando Lucros, que falava sobre lucro, empresa, tararau, empresarial. E lá contava um pouquinho da história dele, e ele estudou PNL lá na década de 70 e 80, e ele trouxe para o Brasil PNL. Ele foi um dos grandes primeiros percursores, não o primeiro cara que trouxe, mas um dos caras que tinha mais notoriedade e apareceu fazendo. Então ali já me surgiu um gatilho, pô, legal, isso aqui também tem que pesquisar. Então, para mim, a primeira coisa da fórmula empresarial é você ter boas referências. Primeira coisa, eu tenho que ter boas referências. Qual é o mercado que eu vou entrar? É o ramo do comércio? Quais são as boas referências no comércio que eu tenho aqui? O que as pessoas estão fazendo? Quais são os pontos comerciais que ela tem? Qual é o tamanho da equipe que ela tem? Então, eu faço isso o tempo inteiro hoje, por exemplo, com o escritório. Estou sempre tentando ter o meu produto baseado na estrutura, no tamanho que eu tenho e analisando sempre as pessoas que estão fazendo melhor do que eu. Inclusive, agora em novembro, a gente está indo para um evento do Johnny lá em Alphaville, que é um contador, considerado o contador dos famosos, Flávio Augusto, aquela galera toda lá, para entender o que esse cara está fazendo. É um cara que recebeu agora o prêmio da contabilidade lá nos Estados Unidos e tal. Então, pô, quero dar uma olhada lá, vamos ver o que esse cara tá fazendo. Até hoje, que eu te disse, depois de 15 anos, o cara é mais jovem que eu, o Johnny é mais novo. Tal, mas se eu... Lembra lá a ambição não, a arrogância destrói a sabedoria? Se eu pensar, cara, mais novo do que eu, tal, isso aqui deve estar fazendo alguma outra coisa. Tem gente que pensa nisso, né? Sim. O cara só tá melhor do que eu porque tá sonegando. O cara só tá melhor do que eu porque tá roubando. Cara, não, pô, o cara tá melhor do que você porque ele sabe alguma coisa que você não sabe. Ele acessou alguma coisa que você não acessou ainda. Bingo. Então, primeira coisa é o papo que você já falou, modelar. Então, eu olhei as pessoas que faziam bem e é isso. Segunda coisa, aprender a me comunicar. Eu tive que criar network. Porque meu negócio só prosperou porque os meus primeiros clientes foram meus amigos, os primeiros clientes foram as pessoas que estavam próximas de mim. Os teus primeiros clientes vão ser as pessoas com as quais você se comunica, pô. Não é assim, você vai abrir um negócio e vai vir fila de gente para comprar com você. Você vai ter que se comunicar.
Então, se preparar em nível de comunicação, preparar o teu CPF para isso, eu achei fundamental também. Então, o network, criar uma boa rede de relacionamentos. Então, você modela pessoas, cria uma boa rede de relacionamento. Eu acho que esse é o ambiente propício para você startar o negócio. Aí você starta o negócio. Pô, já estou com o meu negócio aqui, ele já está acontecendo. Eu já abri empresa, já formatei. Agora eu tenho que entender, cara, para onde meu negócio está indo? Cara, é uma fórmula básica. Dentro da PNL, a gente chama isso de boa formulação de objetivo. Primeira coisa, estado atual. Onde é que eu estou? Segunda coisa, estado desejado. Para onde eu estou indo? Aí, como é que eu gero mudança? Eu gero mudança adquirindo um recurso que eu não tenho e eliminando uma interferência que eu tenho. É assim que a gente faz mudança em PNL. Todas as técnicas de PNL, elas startam desse princípio. Eu tenho que saber onde eu estou, eu tenho que saber o que é o que eu quero, eu tenho que saber o que eu preciso e saber o que eu tenho que tirar. É assim que a gente faz mudança. E aí eu trouxe isso para o ramo dos negócios. Porque toda mudança, cara, você pode perceber, qualquer comportamento indesejado que você tenha. Eu fumo. Enquanto você não filosofar sobre isso, você não para. Quero parar. Opa, está desejado. Já sei o que eu quero fazer, está desejado. Qual que é o estado atual? Fumo. Beleza. O que eu preciso de recurso? Cara, vou precisar, sei lá, terapia. Pô, vou precisar de alguma outra coisa para eu relaxar. Pô, vou precisar de um médico. Pô, vou precisar, não sei. Aí você vai colocar o que você precisa. Eliminar a interferência. O que eu faço hoje que é um gatilho para eu fazer essa parada aqui? Pô, cara, sei lá, eu tomo café, sinto vontade de fumar cigarro. Pô, eu converso com fulano, sinto vontade. Pô, meu trabalho é muito estressante. Depois que eu tenho essa clareza de informações, eu começo o processo de mudança. Antes de eu ter essa clareza, não se faz mudança em PNL. Agora, traz isso para o ambiente empresarial. A empresa, onde é que você quer chegar, cara? Eu falo para muito empresário, qual que é a tua projeção de faturamento? O cara não sabe. Onde é que você quer chegar com a sua empresa? Quantos funcionários você quer ter? Que mercado você quer alcançar? É regional? É nacional? É mundial? Qual o tamanho que você vê para a tua empresa? O cara não sabe. Então, se eu não sei o meu estado desejado, dificilmente eu vou conseguir chegar lá. Aí, depois que você escolher onde você quer chegar, você tem que fazer um mapeamento de onde você está. Pô, eu quero chegar, beleza, quero ter 50 funcionários, eu quero ter um faturamento de 2 milhões por mês, isso é o meu estado desejado, show. Qual é o meu estado atual? Pô, eu tenho 5 funcionários, pô, eu tenho faturamento de, sei lá, 50 mil por mês. E aí que nasce uma coisa chamada problema. Em PNL, problema é a distância entre o estado atual e o estado desejado. Se o teu estado atual está muito distante do teu estado desejado, você tem um grande problema. Se o teu estado atual está mais perto do estado desejado, tu tem um pequeno problema. E aí existem as técnicas para você fazer o enfrentamento desse problema. Mas uma, para mim, que é maravilhosa e fantástica, que não dá para trazer um curso inteiro aqui no podcast, mas você tem que ter evidências do seu progresso para você ter os disparos de dopamina, de motivação necessária para fazer. Eu tava vendo um curso do Ladeirinha lá, que ele faz de copyright e tal, e aí ele fala, cara, o meu trabalho não é fazer o cara grande, ele tem que ficar pequenininho, eu faço ele crescer pequenininho, fazer a primeira venda, depois da primeira venda ele se motiva, aí ele vai pra segunda, daí ele grava um vídeo a mais, você não tem que criar um monte de conteúdo, nada. Eu achei fantástico, porque ele trouxe exatamente o que a gente fala dentro da PNL, que é um objetivo bem formulado. O objetivo bem formulado para te levar do teu estado atual pro teu estado desejado é um objetivo que tu sinta que está progredindo. A arte marcial faz isso. Se eu colocar o cara na faixa branca hoje e falar para ele, olha, beleza, você vai ser faixa branca pro resto da vida. A chance desse cara se engajar numa arte marcial é mínima. Zero. Porque esse cara tá visualizando a preta. Sim. Ele anseia pelo tempo da preta. Mas daí eu digo para ele, cara, beleza, a preta você vai levar 10 anos para conseguir. Aí o cara entra hoje. Daqui 2 anos, a motivação dele diminui demais. Agora não, agora ó, você é branca. Você é branca 1 grau. Você é branca 2 graus. Você é branca 3 graus. Você é branca 4 graus. Ah, você pegou azul. Eu vou dando disparos de dopamina. Por quê? Porque ele sente que está evoluindo, caminhando. Érico Rocha fez esse processo também dentro dos mentorados dele. Ele pegou as faixas de jiu-jitsu, porque o Érico Rocha também começou a treinar jiu-jitsu e tal, foi legal para ele. E aí ele criou lá, ele tem faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, todas as faixas de jiu-jitsu. E isso é um fator determinante. Então, se a empresa ela sabe onde ela quer chegar, aí ela vai mapear onde ela está hoje. E aí ela vai criar uma estratégia que consiga gerar evidência para ela que ela está progredindo. Então, ela quer ter 200 clientes aqui. Se ela hoje tem 20, ela coloca como linha do progresso a quantidade de clientes também. Então, isso vai ser uma métrica. Todo mês ela vai ver quantos clientes eu tenho. Pô, consegui 1. Show, consegui 1. Pô, no outro mês, consegui 2. Eu tenho que ter evidência disso aqui. Meu faturamento. Pô, meu faturamento, eu tenho como meta que ele seja 1 milhão mês. Quanto é que ele está hoje? Está 100 mil. Pô, então, quando faturar 110, uau, tô progredindo. 120, uau, tô progredindo.
Então, eu tenho que ter o meu estado, eu tenho que mapear onde eu estou hoje, aonde eu quero chegar e criar mecanismos de progresso que eu possa evidenciar que eu estou progredindo. Porque senão, irmão, senão você não vai ter motivação. O empresário que não sabe para onde está indo, ele não consegue evidenciar o progresso. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, eu vou passar pelo progresso e não vou nem perceber. Pô, eu estou saindo daqui da ilha e vou para o continente. Cara, quando eu cheguei perto do shopping em Beira-Mar, eu já sei, opa, tô chegando. Ou quando eu cheguei na ponte, opa, tô chegando. Eu consigo evidenciar. Agora, se eu não sei que eu tô indo pro continente... Se eu chegar... indo de olhos fechados, né? Ou você de olhos fica fechados. Assim, cara, não vai chegar nunca, não vai chegar nunca. Você fica... Você não engaja. Sim. Você não tem engajamento. E esse fracionamento das metas servem para te engajar. Porque daí você tem os pequenos disparos de dopamina que te gera motivação. Aí você, primeira etapa concluída, legal. Pô, segunda etapa concluída, pô, legal. E aí você vai. Só que perceba o seguinte, se eu não sei aonde eu quero chegar, mesmo que eu esteja de olho aberto, a hora que eu chegar no Shopping Beira-Mar, beleza, tô passando, mas não sei. Sim. Vamos supor que na cabeça aqui, de forma muito confusa, muito embaçada, na cabeça do empresário, ele sabe que ele quer faturar 100 milhões, mas tá muito embaçado, ele nunca botou isso no papel. E aí é o que eu digo, cara, o arquiteto ele só consegue entregar um projeto porque ele botou no papel. Não adianta deixar na cabeça. Se ele nunca botou isso no papel, cara, é isso. O meu plano tá aqui, tá lá no computador. É tanto de faturamento, é tanto de funcionário, tantos clientes, eu vou estar em tantos metros quadrados de empresa. Pronto, projetei, tá aqui. Aí agora você vai para as metas. O que eu tenho que fazer para poder... Qual é o recurso que eu tenho que colocar? Qual é a interferência que eu tenho que eliminar? E aí tu consegue ver que tu tá progredindo. Se eu não sei, se tá muito confuso na minha cabeça que o destino que eu quero chegar é lá no continente, eu vou passar pelo Shopping Beira-Mar e não vai me motivar em nada, porque eu não sei para onde é que eu tô indo. Cheguei perto da ponte, não vai me motivar em nada, porque eu também não sei para onde eu tô indo. Sim. Eu não vou ter o disparo de dopamina. Então, no meu ponto de vista, irmão, a gente tem que começar sempre com o processo de modelagem. Depois, a gente tem que ter uma boa rede de network. Depois, eu tenho que saber muito bem onde eu quero chegar, muito bem onde eu quero estar e mapear o que eu preciso fazer aqui no meio para que isso aconteça. E aprender sempre, cara. Continuar sempre com essa vontade de aprender, sabe? Virar um aluno profissional. Eu costumo dizer, eu sou um aluno profissional, cara. Eu gosto de estar sempre indo em curso, treinamento, lendo um livro, vendo um vídeo, consumindo cursos EAD, enfim. Eu acho que se existe uma forma de continuar crescendo, ela é crescendo na tua mentalidade. É isso que vai te deixar uma pessoa mais forte para os desafios maiores que vão vir conforme você for crescendo. Porque o desafio, como você falou, de uma pessoa que fatura 10 mil é um, 20 mil é outro, 1 milhão é outro, 10 milhões é outro. São talvez os mesmos problemas, mas com grandezas diferentes. Sim. Então você tem que estar mais preparado para isso. É o podcast que vale mais do que um MBA, porque se a pessoa pegar só isso que foi falado agora, cara, e colocar em prática esse processo de modelagem, se a partir de agora ela pegar 5 pessoas referências na área dela, se ela melhorar a comunicação para fazer network, se conectar com outras pessoas, para ter essas referências ali de alguma forma, né? E definir efetivamente onde ela quer chegar, começar a vibrar nesses pequenas vitórias, ou vem do inglês também, que é os small wins, que é esse lance da pessoa ir pegando ali, porque se eu não faço isso, quando eu não mensuro, às vezes eu tava em 100 mil, que era 1 milhão, e eu já cheguei em 200 mil, só que eu falo assim, nossa, mas ainda falta 800 mil, só que ela não vê que ela já dobrou de tamanho, né? E aí ela fica tão apegada àquele chegar lá que ela não curte isso. Não curte e o aí processo. Acaba desanimando no meio do caminho. Quem não mede não controla, quem não controla não gerencia. A frase não é minha, é de Peter Drucker, o pai da administração moderna. Mas quer ver um negócio para você que está assistindo? Ó, pega um caderno e faz o seguinte, você vai anotar uma pessoa que é referência no seu mercado ou no mercado que você quer entrar. Mas pega um caderno, não é sua cabeça esfumaçada, não. Caderno, tipo um caderno, assim, caderno, isso. Anota lá o nome de uma pessoa. Pô, Fabiano, não faço ideia de uma pessoa. Então você já tá errado. Você vai estar no mercado onde você não conhece ninguém que está nesse mercado, cara? Impossível. Você tem que ter alguém que seja uma referência para você. Você não pensa em alguma coisa do nada. Você pensa porque viu alguém fazendo, deu certo, achou legal. Pega essa pessoa. Depois que você pegar essa pessoa, você vai achar uma associação, um clube, uma igreja, algum ambiente diferente para você participar. Qualquer um, é só um ambiente, não é 2, não é 3, não é 10, é 1. Escolhe um, cara. Onde é que você acha que as pessoas que podem te ajudar a se conectar com o teu propósito, com o que tu tá a fim de fazer, elas estão? Ah, Fabiano, pô, mas não posso pagar um curso caro. Vai na igreja, cara.
Uma igreja tem lá os momentos dos empresários, vai naquele dia dos empresários, vai numa associação, ou se você tiver um pouco mais de dinheiro, faz um curso, faz um treinamento, faz o Fórmula Empresarial, vai para uma mentoria, enfim, acha um lugar, anota lá também. Vai jogar tênis, eu fui jogar tênis, cara, para me conectar com outros empresários, vai para um mastermind. Pronto, então assim, vai escolher uma referência, vai escolher um lugar novo para ir. Aí nesse mesmo caderno tu vai anotar aonde você quer chegar com a tua empresa. O básico que eu quero? Faturamento, quantidade de funcionários, metragem quadrada da tua empresa. Por quê? Porque isso vai te trazer clareza. Você vai perceber que para chegar, se o teu negócio for, sei lá, prestação de serviço de manutenção, você vai ter que ter X funcionário para fazer aquele teu faturamento. Então você tem que ter essa clareza, daí você vai conseguir saber quanto que você vai ter que pagar de folha de pagamento. E a metragem quadrada do teu espaço, para você saber quanto mais ou menos de aluguel vai ter os custos básicos, você consegue entender com essa referência. Eu sei o que você está fazendo aí, viu? Porque a metragem vai além disso. A metragem você começa a se ver lá, lógico. E aí a gente está usando a PNL. Você cria o projeto na tua cabeça. Coloca faturamento mais lucro aí, que é legal, né? Isso. Faturamento e quanto você quer lucrar com Exato. isso. Quantidade de funcionários e metragem quadrada que a tua sala tem que ter. E talvez, quando você colocar a metragem quadrada, você já começa a perceber qual é o móvel que vai ter, aonde é que vai ser a entrada, qual é o bairro. Pode ser que isso aconteça, não se assuste, o processo é esse. Sagaz esse cara. Depois que tu colocou onde tu quer chegar, você vai colocar onde é que você tá hoje. Tô aqui, beleza. Depois que você colocar onde você quer chegar, aonde você tá hoje, coloca lá uma, duas coisas que os 2 primeiros passos para ir em direção a essa meta, a esse estado desejado, e uma coisa que você tem que eliminar da tua vida. Só uma, não precisa ser mais do que uma. Se for um vício, é um vício. Se for uma pessoa que você tem que deixar de falar uma pessoa, se for se mudar, é se mudar. Escreve isso, cara. Isso é o básico. Isso te dá um esqueleto para começar a desenhar o processo de mudança na tua cabeça. Essa dica é ouro, tá, gente? Boa formulação de objetivo se chama lá dentro da programação neurolinguística. E com essa aula de PNL, esse exercício de PNL, nós encerramos o nosso podcast hoje. Fabiano, eu quero te agradecer a presença aqui. Quem quiser te achar nas redes sociais, como é que acha? Fala aí. Cara, @Marcucci_Fabiano no Instagram, @Marcucci_Fabiano no YouTube. Tem lá bastante conteúdo na área de PNL, empreendedorismo, fiquem à vontade. E, Fernando, uma honra para mim estar aqui, tá? Muito tempo já que a gente vem conversando sobre isso. O Fernando é um cara que eu admiro demais, assim, é um cara que eu me espelho. E olha que interessante, hoje nessa troca de ideia aqui, eu já tô levando coisas para chegar e aplicar nos meus negócios. Ele falou várias coisas aqui que foram insights incríveis aqui na minha cabeça tá borbulhando, morrendo de vontade para chegar à tarde e já colocar algumas coisas em prática, irmão. Muito obrigado, tá? Obrigado pela honra de poder estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho que vem executando. Eu acompanhei ali de perto esse teu último evento, vendo ali, a entrega das placas. Isso é exatamente a evidência do progresso. O processo que você está gerando dentro dos teus mentorados, você está conseguindo fazer com que eles enxerguem essa evolução através dos prêmios, cara, e isso realmente não tem preço. Você está fazendo um grande serviço para o empreendedorismo do Brasil, que você possa continuar sempre crescendo cada vez mais. E se você não fez o Fórmula Empresarial, gente, está perdendo uma grande oportunidade de dar o primeiro passo, que é colocar boa informação na área de gestão para você e se conectar com pessoas. Olha aí, ouviu ele e é assim que nós encerramos o nosso podcast. Segue esse cara, Marcucci_Fabiano nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição também. Tamo junto e até o próximo Fórmula Empresarial Cast.